Hoje nós vamos falar sobre a Energias do Brasil. É uma das queridinhas do setor elétrico na galera que está começando a investir aí agora. E aí nós vamos fazer uma pequena análise fundamentalista aqui para te ajudar a tomar a decisão se realmente vale a pena ou não investir nas ações dela. Então, vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu vou te contar um pouquinho da história da Energias do Brasil, o que ela fez para chegar até onde que ela chegou hoje em dia e ainda nós vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas dela lá pelo aplicativo do Trademap Web. Então se você já curtiu a ideia desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal para ter mais conteúdos como esse aqui também, beleza? Bora pro vídeo! Inicialmente existia e ainda existe a EDP, que é a Energias de Portugal, e é uma empresa também do setor elétrico, só que lá de Portugal. E aí, lá atrás, em 1996, a EDP resolveu iniciar o seu processo de internacionalização. E aí, para ela entrar aqui no Brasil, ela iniciou suas atividades comprando a empresa, a Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro. Ano após ano, a empresa foi adquirindo participação em empresas do setor elétrico, até que em 2000 foi criada a EDP Brasil, quase que uma subsidiária da EDP de Portugal. A empresa foi crescendo, foi realizando aquisições e foi comprando outras empresas para expandir suas atividades. E aí de 2004 para 2005, ela fez um processo de reestruturação societária para fazer a migração dos acionistas minoritários das empresas que ela vinha comprando. Até que em 2005 o nome passou a ser EDP Energias do Brasil e a empresa aproveitou para fazer o seu IPO. Ela colocou pela primeira vez as suas ações na Bolsa de Valores aqui do Brasil e já entrou de cara no novo mercado, que é um nível de governança corporativa que exige elevados níveis de transparência e várias práticas, várias regras mais rígidas para a empresa. Isso é muito bom para os acionistas minoritários. Então, de cara, na hora que ela entrou na Bolsa, ela já cumpria esses mais elevados níveis e padrões. Os anos foram passando e ao longo de toda a sua história, a empresa foi aumentando a sua capacidade de geração de energia, desenvolvendo novos projetos, comprando empresas que atuavam no mesmo setor que ela e também comprando áreas de exploração. E aí, de 2005, as cotações saíram de R$ 3,00 e passaram a ser negociadas a mais de R$ 22,00 no finalzinho de janeiro de 2020. Uma valorização bem expressiva para o capital de quem investiu lá atrás no IPO. Sem falar que o volume de negociação das ações hoje é 10 vezes maior do que era lá atrás. Hoje, a NBR3 ela atua nos setores de geração, transmissão, comercialização, distribuição e serviços também de energia elétrica espalhados por todo o território brasileiro. E também é interessante falar que do setor que ela atua, esse setor elétrico, grande parte das suas operações é baseada em contratos e concessões. Então é muito fácil, é bom esse tipo de contrato porque te dá uma previsibilidade de receita dos próximos 20, 30 anos. Então a gente já sabe que se tudo continuar constante, a empresa vai continuar tendo essa receita no mesmo nível de cada projeto por muito tempo. Ao longo do tempo, esses contratos, essas concessões vão vencendo e é preciso renovar. E aí, como a Energias do Brasil vem sendo bem aderente às normas e processos regulatórios e ela vem fazendo as manutenções necessárias, o mercado prevê que em 2025 e 2028, quando essas concessões de distribuição vencerem, a EDP vai ser capaz de renovar essas concessões por mais 20, 30 anos. E a mesma coisa para os ativos de transmissão quando eles vencerem um pouquinho mais para frente. Mas isso não deixa de ser um risco que a gente tem que continuar olhando porque, assim, a receita da empresa depende disso. Então, se ela não for capaz de renovar essas concessões, a sua receita pode ter uma queda bem prejudicial para a empresa e para os acionistas. Então, provável que ela vá renovar, mas a gente tem que ficar de olho nisso porque é um risco de fato da companhia. E aí eu falei que a empresa atua em vários setores dentro da exploração de energia, do setor elétrico, mas ela vem ao longo dos últimos anos tentando investir cada vez mais em transmissão, porque é um dos setores mais seguros e mais previsíveis, digamos assim, de receita. Então tem essa previsibilidade, essa estabilidade muito boa e é muito positivo para a empresa atuar bem forte nesse setor. Mas
existe um risco altíssimo de execução, ela está começando agora, então pode ser que dê muito errado, mas caso dê certo, a empresa vai conseguir aumentar ainda mais o seu potencial de geração de caixa e geração de lucros futuros. Então tem que monitorar isso certinho também, mas é um ponto positivo para a empresa, caso ela consiga de fato entregar todos esses projetos de transmissão. Já os ativos de geração, a empresa vem estudando vender uma parte deles, porque é um ativo um pouco mais arriscado e as concessões também têm prazos menores. Então a empresa está buscando vender isso e substituir a geração térmica e hídrica por geração de energia solar, porque isso é um pouco mais previsível e tem margens bem mais elevadas. Beleza, agora que a gente já teve uma visão geral sobre a empresa, vamos dar uma olhada aqui nos números no aplicativo do Trademap, no Trademap Web. Então, para isso a gente precisa adicionar a empresa, é só clicar nessa lupinha aqui em cima para a gente buscar o ativo, digita o código de negociação dele, é NBR3, e dá um Enter. É só adicionar a lista aqui nesse botãozinho mais, e o ativo já veio aqui para a nossa lista. Para a gente acessar ele, é só a gente dar um clique na tela aqui, e a gente já abre essa tela com todas as informações da empresa. A gente consegue ver aqui de cara que, igual eu falei, ela está no novo mercado, então ela tem o tag along de 100% nas suas ações ordinárias e não tem nenhuma ação preferencial. Isso é muito positivo e ela tem 43 mil, quase 44 mil acionistas. Quando a gente olha aqui o gráfico, igual eu estava falando, de, por exemplo, 10 anos, a gente vê que a ação saiu aqui de mais ou menos 6,50 em 2009 para 21,66 no dia 25 de fevereiro de 2020. Uma valorização bem representativa. Mas beleza, vamos lá. Aqui a gente consegue ver o setor, que é a utilidade pública, energia elétrica, e o segmento de energia elétrica também. Quando a gente olha o patrimônio líquido da empresa, a gente vê que ele veio crescendo ao longo dos últimos anos. Isso é muito por causa do reinvestimento de lucros. A empresa vai acumulando lucros e vai reinvestindo. Apesar dela ser uma empresa que tem uma distribuição de dividendos relativamente interessante, ela também reinveste muito dos seus lucros para continuar crescendo. Então a gente consegue ver isso nesse crescimento do patrimônio líquido. Quando a gente olha a dívida líquida, ela é uma dívida líquida bastante elevada, está aqui na casa dos 6 bi de reais, mas como ela tem uma previsibilidade da receita, uma previsibilidade dos fluxos de caixa, não é tão negativa assim a gente ver essa dívida líquida elevada. E é muito interessante também a gente dar uma olhada no indicador dívida líquida sobre EBITDA, que daqui a pouquinho a gente olha mais com calma sobre isso. A gente vê que o preço sobre valor patrimonial dela aqui está em 1,3, é o valor mais alto desde 2012, mas isso não é tão alto assim, a empresa não está sendo negociada a múltiplos tão caros quando a gente compara, por exemplo, o preço sobre o lucro ao longo do tempo. A gente vê que ele aqui está mais ou menos na média histórica, talvez até um pouquinho abaixo da média. Então, é um indicador preço-lucro bem baixo. Se ela conseguir, de fato, entregar um crescimento razoável ao longo dos próximos anos, ela é realmente uma empresa que pode ser que esteja bem barata. Quando a gente olha aqui os proventos distribuídos pela empresa, a gente vê que em 2019, o dividend yield foi um pouco mais baixo, porque ela distribuiu menos dos seus dividendos, mas historicamente, aqui em 2 anos, o dividend yield foi de 7% e em 3 anos foi de quase 7,5%. Então, ela é uma empresa que costuma distribuir bastante dividendos para os seus acionistas em relação ao preço da ação também. Quando a gente desce aqui e vai olhar os indicadores financeiros, a gente vê que no último balanço divulgado por ela teve um ROI de 14,3%, ou seja, para cada R$100 que os acionistas investiram na empresa, ela conseguiu gerar 14,3% de lucro ao longo de 12 meses. Então, considerando a taxa Selic hoje, que você investiria ali no Tesouro Selic, ganharia 4,25% ao ano, ganhar 14,3% é 10 pontos percentuais acima do que você ganharia no Tesouro Selic. Então, eu considero um ROI bem interessante, um ROIC de 10%, 9,3% é quase o dobro da Selic. Ela tem uma margem líquida de 9,7%, ou seja, de tudo que entrou de receita, 9% sobrou de lucro líquido para a empresa. Então, é uma margem interessante, mas ela vem tentando mudar suas operações de energia termoelétrica e hídrica para energia solar, porque tem margens um pouco maiores. Então, se tudo correr como a companhia está planejando, essa margem líquida tende a subir um pouquinho mais ao longo dos próximos anos. A gente tem que ficar de olho monitorando isso aí. O payout de 37%
igual eu falei, ela distribui bastante dividendos para os seus acionistas, mas mais da metade do lucro líquido ela reinveste nas suas operações, seja para comprar novas áreas de exploração, seja para comprar novas empresas, comprar o controle de outras empresas de energia elétrica. Então, igual ela fez ao longo dos últimos anos, é o que indica que ela vai continuar fazendo daqui para frente também. Sobre a dívida líquida que eu tinha falado aqui, a gente vê que a dívida líquida sobre EBITDA está em 1,9. Ou seja, apesar da dívida líquida ser muito alta, quando a gente compara essa dívida com o EBITDA, não é tão alta assim, porque considerando o potencial de geração de caixa, que é o EBITDA, ela conseguiria pagar toda a sua dívida em menos de 2 anos. Então, considerando toda a previsibilidade da sua receita, do seu EBITDA, não é uma dívida muito arriscada. Quando a gente olha aqui os múltiplos de crescimento, o CAGR, que é a taxa média de crescimento composta anual da empresa, a gente vê que o lucro líquido nos últimos 3 anos cresceu 21,3% em média ao ano, nos últimos 5 anos cresceu 12%. O EBIT, que é o lucro operacional, cresceu 12,9%, o EBITDA cresceu 11% nos últimos 3 anos, a receita líquida vem crescendo 17% em média nos últimos 3 anos, então ela vem apresentando um crescimento bem expressivo, bem relevante nos seus indicadores. Quando a gente olha aqui um resumo do balanço, a gente pode mudar aqui para ver os valores anuais, a gente vê que o patrimônio líquido vem crescendo, ele quase dobrou em 10 anos, a receita saiu de 5 bi, foi para 15 bi, multiplicou por 3 o que era lá atrás, o lucro líquido também dobrou nesses últimos 10 anos, o ROI vem variando bastante, mas hoje ele está perto da sua máxima aqui dos 18%, frente a esses 7% em 2017. A margem líquida vem sendo bem previsível também, ela nunca foi negativa, então é mais um ponto positivo. Até em 2017, que foi, parece, um dos piores anos para a empresa aqui, ela conseguiu manter esse lucro, uma margem de lucro de 6% quase. A dívida líquida, apesar de ser uma dívida alta, ela vem crescendo um pouquinho, mas crescendo na medida que a empresa vai crescendo também. A gente vê que o patrimônio líquido quase dobrou e a dívida líquida cresceu um pouquinho mais do que o dobro. E o caixa também vem aumentando bastante, dobrou. Então, apesar do crescimento da dívida líquida, a gente vê que ela não vem crescendo mais do que ela poderia crescer. Isso é mais um ponto positivo. Vale lembrar que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, eu nem tenho essa ação na minha carteira, não estou recomendando para você comprar também. Foi só uma análise que a galera pediu lá no meu Instagram e eu trouxe aqui para o YouTube para vocês acompanharem também, verem um pouquinho dos indicadores. Então, use esse vídeo para você entender um pouquinho mais da empresa, mas continue seus estudos, acompanhe relatórios de alguma casa de análise, o que quer que seja. Então, faça a sua tomada de decisão com base no que você pensa e não com o que alguém está falando na internet. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui para ter mais conteúdos como esse e não deixe de ativar o sininho da notificação aí para ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e eu te vejo no próximo vídeo. Bora enriquecer. Grande abraço.